This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo o Growthaholics, o podcast onde se fala de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. Aqui, a intenção é acelerar o seu negócio a cada conversa. Sem fórmulas mágicas e firulas, queremos transformar você em um Growthaholic. Avalie nosso podcast com 5 estrelas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Hoje, o papo é sobre algo que vai muito além da venda de produtos. A gente vai explorar o futuro dos investimentos em um mundo tech first. Um cenário onde a tecnologia não é mais uma ferramenta, mas o principal motor da inovação no mercado de capitais. Para isso, eu recebo 2 convidados que entendem profundamente do assunto. Lucas Cury, especialista em tokenização e inovação no mercado Bitcoin, e Pedro Carneiro, sócio da Ace Ventures, que traz a visão de quem investe nas startups que estão construindo esse futuro. Se você quer entender como a tecnologia está transformando o mercado de capitais e o que esperar para os próximos anos, esse episódio é para você. Vamos nessa? Estou aqui com Lucas Cury, do mercado Bitcoin, que é um especialista em inovação aqui no setor financeiro no Brasil. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. E estou aqui também com o meu amigo Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures, também atua na área de investimento. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Pedro. Sempre bom contar aí com convidados como o Lucas. Show. E hoje um tema fascinante, porque a gente está, eu diria que no meio de uma mudança, a gente não há o estado final ainda, e eu acho que vale a pena quem gosta do tema, quem gosta da área financeira, quem gosta de todas essas inovações, eu acho que vale a pena aprofundar nesse episódio, porque a gente vai falar de muita coisa interessante. Eu queria abrir aqui o papo, Lucas, pedir para você falar um pouquinho dessa jornada, né? Você hoje está super dedicado à tokenização e a gente vai entrar bastante nesse tema, mas se você puder dar um step back e passar para a gente um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos, quando que a revolução que a gente está vivendo hoje iniciou e quais foram os aceleradores desse processo, os viabilizadores desse processo, que eu acho que isso ajuda a situar os nossos ouvintes. Perfeito. Vamos lá, contar até um pouquinho da história. Eu acho que isso ele vai muito com a história do próprio MB, né? Até 2020, o MB ele cresceu de forma bootstrap total, né? Então, era recursos próprios que estavam fazendo a jornada. E ao longo do tempo, a gente começou a perceber o grande desafio que era, como uma startup, inclusive, a captação. E daí começamos a perceber que o acesso, principalmente quando a gente falava do mercado do MB aqui especificamente, do mercado cripto, ele era muito complicado, ainda tinham fundos que não entendiam muito bem o que era, e a gente começou a utilizar toda essa experiência, né, que foi passada para transformar isso no mundo da tokenização, porque é curioso, né, essa tecnologia, e quando a gente fala de tokenização, acho que antes de tudo é importante até contextualizar, né, o que é tokenização. Tokenização é uma fração digital de um ativo real, né? Então, isso nasceu com a idealização da blockchain, junto com as criptomoedas, né? A arquitetura que vem por trás. E ao longo do tempo, o mercado começou a entender que essa tecnologia ela trazia não só acessos, tokens de pagamento, que são as criptomoedas, como tokens de empresas, tokens de dívida, e tudo isso acaba criando todo um ecossistema para o mercado de capitais, né? Então, essa jornada toda do MB trouxe esse conhecimento, onde a gente, entendendo essa dificuldade, falou, poxa, vamos utilizar desse aprendizado aqui e passar a tokenizar ativos da empresa para que os investidores possam entrar de uma maneira mais fácil, sem a dependência de fundos de investimento, sem a dependência dos mercados tradicionais, que geralmente olham para empresas muito mais avançadas, né? E eu acho interessante, até jogo aqui também para o Pedro contribuir, quando a gente olha um pouco o histórico, né, eu me lembro lá atrás, quando a gente falava de criptomoedas, e era uma coisa
bastante alienígena para a maior parte das pessoas e hoje já virou algo mainstream, né? O mercado financeiro, Wall Street já negocia, já tem fundos, ETFs, enfim. Mas você também, Pedro, poderia falar um pouquinho sobre a inovação regulatória que proporcionou tudo isso, pensando agora no ambiente brasileiro e possibilitou essa revolução que a gente vive hoje também das fintechs? A gente viu um movimento bem importante no começo das fintechs que abriu, né, a porteira para grandes empresas serem ameaçadas e atacadas por pequenas empresas que andavam muito mais rápido, né? Essa flexibilização que a gente teve no regulamento aqui no Brasil, que começou com as instituições de pagamento, que deu origem ao Nubank, que, né, para criar um banco é muito mais complicado. Então, essa desregulamentação abriu muito espaço, né, não só na tecnologia, mas para a tecnologia se aplicar e conseguir crescer. E eu acho que tem um pouco disso também com cripto, né? Olhando para tecnologia, a gente tem algumas inovações dentro do mundo cripto, mas a maior inovação é como o consumidor aprendeu a entender e aplicar isso, né, no dia a dia. Então, a gente teve uma hype, olhando para a nossa frente aqui de Venture Capital, de, né, uma série de startups, dezenas, centenas de startups que passaram com a gente em 2020, 2021, falando sobre blockchain, falando sobre cripto, outras formas de implantar isso. E muitas vezes tentando embarcar na tecnologia sem usar ela para resolver um problema real, ou resolver um problema em que aquela tecnologia não era fundamental. E aí teve muito investidor que acabou entrando nesse bonde também, e aí eu vejo o momento atual como um momento positivo, em que a gente tem uma maturidade maior do mercado, para que aí sim as utilidades reais começam a ir para a superfície, e a gente vê mudanças regulatórias importantes, por exemplo, como a possibilidade de negociação de criptomoedas através de grandes plataformas dos Estados Unidos, que abriu grandes porteiras, né, para poder fazer isso. Inclusive, o Binance teve um dos crescimentos maiores aí no mundo inteiro, porque você abre esse acesso para os consumidores, e a gente vê, né, a cabeça também do brasileiro mudando e olhando para o cripto especificamente como ativo, e aí do outro lado, né, como ferramenta. A parte de ferramenta ainda está um pouco mais obscura. E aí eu acho que tem players como o MB que começam a linkar as duas pontas de volta, que é como você usa isso, né, como você usa a tecnologia como ferramenta para conseguir tokenizar e simplificar a gestão de um ativo, transformar isso em algo que você consiga consumir, comprar e vender. Aqui na Ace, Pedro sabe muito bem, né, das mais de 150 empresas que a gente investe, todo o processo de gestão, acompanhamento, de recebimento dos nossos investidores e tal, é sempre um processo muito moroso e difícil de operar. E essa é uma das aplicações óbvias, né, desse tipo de tecnologia, Exato. Que é 100% auditável, 100% imediato, e coisas que a gente gostaria de ter lá 10 anos atrás, e que agora finalmente a gente está vendo em aplicação. E eu queria pegar esse mote aí, a gente falou de DeFi, a gente falou de tokenização, Lucas. Então, assim, quando a gente fala de comprar, né, eu sou um cliente de um banco, eu vou lá, eu entro, eu vejo os fundos que estão disponíveis, vejo os investimentos de renda fixa disponíveis, eu vou lá e eu posso investir, eu posso, né, hoje em dia muito fácil, com muitas empresas, inclusive colocando inovações de UX, a gente está vendo o varejo, né, por exemplo, Mercado Livre, outras empresas começando, né, a oferecer carteiras que tem opções de investimento, e o próprio Nubank lançando lá as caixinhas e tudo mais. Tem muita inovação que eu colocaria quase numa camada de CX, né? A experiência, como eu conecto todas essas coisas para facilitar a vida do usuário. Mas eu queria que você trouxesse o elemento do DeFi aqui e da tokenização. Quer dizer, o que muda, né? O que ela permite que o que a gente vê nos aplicativos e etc. não permite? Quer dizer, que portas que ela abre, digamos assim, hoje, e que portas que ela pode abrir, né? Que deve abrir olhando para frente, no seu entendimento. Eu acho que são duas importantes frentes aí, né? Uma efetivamente é essa, né? Que é a experiência do usuário final, e aqui quando eu falo usuário, eu me refiro a investidores, né? Antes de tudo.
Vamos começar com ele, apesar de ser um pouquinho inverso na história, mas eu acho que do ponto de vista do investidor, a tokenização e o sistema DeFi, né, ele vai permitir com que eu consiga trazer acesso, eu acho que a palavra é essa dos dois lados, até das empresas e dos investidores, acesso. Por que isso? Porque quando a gente fala de tokenização, eu consigo disponibilizar acessos a ativos nunca antes pensados para o investidor tradicional, né? Então, antes para o investidor pensar, poxa, exatamente isso, eu queria investir numa ação nos Estados Unidos, queria investir numa startup, né? Eu queria investir numa dívida, numa debênture. Antigamente era impensável isso, né? Você ia ter que dispor de cheques de super volumosos. E por meio da tokenização você consegue, né? Então você consegue comprar o token de uma startup, que é equivalente ali à cota da empresa dela, né? Você consegue comprar um token atrelado a uma ação americana, então você consegue comprar um token de um fundo de investimento que antes era um fundo fechado para grandes institucionais. Então isso permite acesso e democratização da parte do investidor, o que é muito importante. E aí com isso as instituições podem criar a jornada que for com ele, mas eu acho que o objetivo final é isso, né? Permitir que o investidor tenha acesso a produtos financeiros atrelados à economia real, nunca antes pensados. Já no ponto de vista da empresa, a palavra acesso, ela vem também porque eu consigo disponibilizar ele a possibilidade, né, de conseguir investidores que não seriam possíveis antes, né? Então ele consegue distribuir ali o equity dele para um público de comunidade que antes ele não teria como fazer isso. Ele consegue, por exemplo, fazer uma gestão de cap table 100% tokenizada, 100% rastreável. Então tudo isso facilita a vida do empreendedor. Então eu acredito que a tokenização e o DeFi hoje ele vem para você simplificar e para você criar também uma jornada de acesso para as duas frentes. Para a empresa, startup, e para o investidor que antes não tinha acesso a isso, né? Ou seja, você está gerando oportunidades nos dois lados, e me agrada muito essa ideia da democratização, porque hoje, ainda, mesmo hoje, com mais democratização, a gente ainda não consegue prover acesso à maior parte da população a ativos muito bons, exclusivos. Né? E que isso é exatamente que só os ultra ricos, né, ou as pessoas com muito acesso conseguiriam usar. Eu acho que esse é um tema importante aí que tem a ver com o DeFi, né? E Pedro, você acredita, dentro dessa linha que o Lucas trouxe, porque a gente ainda não vê, talvez com tanta ênfase, no nosso segmento, quando a gente fala de investimento em startups, a gente ainda está vendo os primeiros passos, digamos assim, com crowdfunding e etc. Como é que a gente viu alguns anos atrás, né, teve uma febre, Lucas, dos ICOs, né, das empresas abrindo, né, o seu capital, seja um utility token ou não, mas que de alguma maneira criaram essa possibilidade também. Mas como é que você enxerga, Pedro, depois eu vou pedir para o Lucas também contribuir ali, no nosso mercado de investimentos em startups? Eu acho que tem muita possibilidade de adesão, mas olhando para o investidor de startups, ele também tem uma camada de confiança que ele precisa construir no ativo. Tentando resgatar um pouco do que o Lucas falou, né, de por que existem unidades centralizadoras? Por que existe um intermediário para fazer uma transação acontecer? E a importância do DeFi, né, que é o finance descentralizado. Porque esse player central, ele é o broker de confiança. Ou seja, ele está no meio da transação porque é uma contraparte em que os dois lados confiam e ele é responsável pela liquidação, que a gente chama. Que ele pega um ativo de um lado, pega o dinheiro do outro e aí ele faz essa troca para garantir que ninguém fique para trás, né? Então, ele garante a confiança na transação. É para isso que esse cara serve, é assim que ele nasceu. E quando você tem o DeFi, né, e o blockchain, o cripto, ele transforma a tecnologia como o broker de confiança. Os dois confiam na tecnologia e a tecnologia age como esse intermediário na transação. Ou seja, ele reduz a desconfiança no processo de transação. Perfeito. E claro, né, você ter esse broker intermediário, esse cara que vai garantir que... Isso é caro. E aí,
por quanto mais caro mais inacessível. E aí, enfim, é assim que o jogo funciona. No caso de VC, e eu acho que em qualquer investimento, a gente tem 2 tipos de desconfiança. A gente tem a desconfiança na transação e a desconfiança no ativo. A desconfiança na transação, ela é muito mais relevante quando você está fazendo transações de coisas que são intercambiáveis. Então, você está comprando commodity, você está comprando ação. Um papel de ações da Apple é igual a outro papel de ações da Apple, né? Ou energia elétrica. Essas coisas todas que são intercambiáveis, o maior risco está na transação. De você comprar energia elétrica e o cara não ter na outra ponta. Isso está errado. Agora, conforme você vai entrando no resto do fluxo de investimentos de ativos, negócios como os nossos, né, de startups, ele tem uma medida até maior, eu diria, de risco do ativo. E isso, por enquanto, não se resolve com blockchain. A gente consegue, claro, validar várias informações, diligência, tem outras coisas que são validadas, só que a gente precisa construir a convicção e diminuir o risco no ativo. Como a gente já está atacando esse risco no ativo e é muito grande, o risco de transação acaba sendo menor. E aí tem lá o safe, que é um risco super alto de transação, porque o risco do ativo é muito maior. Então, nesse caso, eu vejo, por incrível que pareça, essa frente, né, de startups, quem vai levantar o primeiro cheque, etc., principalmente olhando para os investidores, se não for pensar nessa frente de acesso, os investidores institucionais, eles provavelmente vão aderir depois ao blockchain, porque ele já tem toda uma infraestrutura montada, né, para mitigar e para poder trabalhar o risco do ativo. Mas isso não significa que não é útil para acesso, como vocês falaram, né? Você conseguir garantir essa comunicação e esse acesso a infrações menores e a distribuição e tal. Então essa é a minha visão, Pedro, de separar o que é risco de transação e risco do ativo, e quanto maior o risco de transação proporcionalmente, os caras que mais vão se beneficiar com essa adesão. Cara, eu acho que é muito isso, sim. Realmente, o risco do emissor, cara, é o risco do emissor. A blockchain não vai resolver isso, né? Mas você permitir com que ele tenha essa possibilidade de simplificar a jornada, sem dúvida alguma, né? Eu acho que é aí onde a tecnologia ela tem que servir. Isso em tudo, né? A tecnologia ela tem que vir para simplificar as coisas, não deixá-las mais complexas, né? Então, o processo de tokenização é isso, é você tornar esse acesso dessa startup junto ao seu investidor e o fluxo deles entre eles mais fluido e mais automático. Vou dar um exemplo. Hoje, né, nas ofertas que nós temos, você consegue investir numa startup em diversos setores, né, e diversos estágios também, com um clique. Né? Então, você consegue literalmente acessar todo o pitch deck dela e você se interessando, você faz a compra do equity daquela empresa por um clique. Né? E a partir de então, você tem os direitos econômicos da jornada daquela startup até o evento de liquidez. E eu acho que isso é importante. Sabe, é aquele momento que a gente fala muito, pô, você como startup, você lá como founder, você está num jantar ali entre investidores e você percebe que um dos investidores está naquela empolgação e, pô, vamos, quero investir, tarará, e você saca o celular, bota lá o Pix e fala, cara, compra aqui. O cara na hora, naquele entusiasmo, ele participa. Agora, se ele perde aquele time, não, então tá bom, então amanhã a gente se fala, vou mandar minuta que vai para o jurídico para analisar, porque tarará, ele perdeu o time, o investidor depois já apareceu outro negócio e ele esqueceu e acabou. Então, eu acho que é isso, é você democratizar, permitir acesso e começar a criar esse ecossistema, obviamente, regulado, né, que todos participem de uma maneira muito proveitosa, né? Ô, Lucas, e aproveitando esse ensejo que a gente está falando, a gente fala de TradFi, das finanças tradicionais, e DeFi, que é a descentralização, né? E uma pergunta que eu sempre me faço, né, quando você fala de algo descentralizado, eu poderia pegar a própria Bitcoin, né, que é a própria comunidade. E aí, quando a gente coloca um agente no meio, né, alguém que de alguma maneira organiza isso perde a conotação do DeFi ou não? E se você puder colocar um pouco as diferenças para quem está nos ouvindo Legal. Aqui, que eu acho que didaticamente talvez seja importante. Extremamente, até porque isso gera muita confusão. E é engraçado porque até a gente escuta muito isso, né? Pô, mas TradFi, DeFi, ou seja, o tradicional versus o descentralizado, né? O descentralizado vai substituir, como é que vai ser isso no futuro?
E assim, eu tenho uma visão que, não no curto espaço de tempo, eu acho que é mais ou menos aqui como o jornal e o rádio na época, depois a internet e a televisão, eu acho que tem espaço para todos, e da mesma maneira que eles podem corroborar um com o outro, né? Como hoje a gente vê nos meios de comunicação, quando falavam da internet ia acabar com a televisão, hoje a televisão se utiliza da internet para transmitir. Eu acho que o TradeFi, o mercado tradicional e o mercado descentralizado, eles vão utilizar do outro, quanto a conceitos, quanto a tecnologia e quanto a futuro. Talvez unifique no futuro? Talvez sim. Quais são as principais diferenças? Uma que o Pedro comentou, né? Você tira ali o agente centralizador. Então, vou dar um exemplo bem simples no mundo de empresas, de startups. Imagine um mundo onde você, em vez de precisar ter que acionar a junta comercial para fazer uma alteração de um contrato social, você pode simplesmente, porque está entrando um novo sócio ou está saindo um sócio, você simplesmente transfere a carteira, dentro da carteira, o token do equity daquele sócio para o outro sócio. Bum, acabou, é isso, os direitos estão resguardados. E aí é justamente a tecnologia que vai trazer essa segurança. Esse é o melhor dos mundos. Vai acontecer? Acredito que num futuro breve, né, como a gente já vê alguns projetos, tanto do Banco Central, do CVM, alguns cartórios, né, já estão entendendo a necessidade de integrar essas tecnologias, porque isso facilita, reduz custo para todo mundo e o tempo fica muito mais valioso, né? Você não perde ali dias, antigamente eram semanas para fazer uma alteração contratual. Você perde ali alguns poucos segundos. Então, eu acho que isso dá para diferenciar bem o que é cada um dos mercados, né? E Pedro, quando a gente olha tudo isso que o Lucas falou em relação à maturidade, a como pensar sobre isso, você acredita, e a gente sempre estuda o mercado de fintechs, né? A gente sempre estuda, você acredita que a gente está abrindo mais oportunidades de criação de novos negócios? E depois eu tenho certeza que o Lucas também vai ter alguns insights aqui, porque eu acho que esse é um recheio importante para os empreendedoras que nos ouvem, né? O que você acha que isso abre de oportunidade aqui? Eu acho que abre muita oportunidade. É um dos poucos podcasts agora, nesse segundo semestre, que a gente já passou 20 minutos falando e ninguém ainda falou de AI. Mas o meu take para esse é o seguinte: a gente acabou de falar sobre como é um processo em que os humanos confiam na tecnologia como um intermediador de confiança, né? Como você usa a tecnologia, né, de forma descentralizada para ser um garantidor de confiança entre transações. Essa é uma base, tanto tecnológica quanto comportamental, que a gente foi construindo assim, nos últimos 5, 10 anos, em que abre um espaço gigante quando a gente pluga essa nova tendência do AI, que é, como o próprio Lucas falou, de sim, tem os TradFis e vão ter os DeFis, e eu vejo um mundo em que a gente vai ter um AgentFi, em que você vai ter essa confiança e essa segurança depositada em um agente autônomo. E ele vai fazer operações, ele vai fazer meio que o meio do caminho entre o que é o player tradicional do mercado humano, carne e osso, e faz lá o processo, a tecnologia pura e fria, que ela não tem agência, mas ela é só um certificado de confiança, e na minha visão tem o meio do caminho aí, em que a gente está no caminho de construção de agentes que eles vão ter instruções, vão ter agência, né? Eles vão fazer coisas, mas com toda a confiança e auditabilidade que a gente vê da tecnologia do DeFi. Então, esse para mim é um dos grandes, né, switches e que abre várias oportunidades. Então, sim, eu acho que a gente construiu, né, como muitos empreendedores falaram já há muito tempo, todo esse processo de DeFi, ele serve sim para poder gerar confiança em transações, e que é a primeira aplicação. Quando você tem qualquer processo transacional, você tem o risco de confiança. Tudo bem. Mas esse risco de confiança, ele existe em praticamente todas as interações, em tudo, né? Então, eu vejo um overlap importante entre o que a gente está construindo hoje de agentes autônomos, de agentes de AI, que você pode criar o seu em 5 minutos, mas ninguém mais vai usar, porque eles não confiam, eles não sabem como foi feito, ele não é auditável. Então, tem uma massa gigante indo para
para dar deep web, né, aqui, que não vai ser acessível hoje, porque você simplesmente não tem essa forma de garantir confiança e reputação para isso. Mas com essa tecnologia, isso pode vir a acontecer. Então, eu vejo um mundo em que a gente não vai ter 2, mas a gente vai ter 3. A gente vai ter o DeFi, o TradFi e o AgentFi. Eu estava me segurando aqui, eu ia colocar esse tema da AI, né, Pedro, que a gente nunca deixa de falar, mas eu acho que eu vou passar a bola aqui para o Lucas, mas o Lucas falou um negócio, né, às vezes a gente foca muito na tecnologia e no que dá para fazer com ela, mas muito, se a gente olhar a curva de adoção, o próprio ChatGPT é um bom exemplo disso, quando você consegue empacotar o cliente, né, a interface, o negócio de um jeito que o cliente entenda, que ele consiga se conectar, é quando o valor é realmente destravado. E a gente vê que existem tecnologias, por exemplo, o LLM já existe há bastante tempo, o conceito e tudo mais. Quando alguém empacota de um jeito que você coloca na frente de um usuário e ele entende, tem um destravamento de valor muito grande, né? Acho que esse é um dos pontos aí que você ia falar, mas passo a bola aí para você, Lucas. Onde é que estão as oportunidades? Cara, é exatamente isso. Oportunidade, quando a gente fala de tecnologia, ela é praticamente infinita, né? Afinal de contas, as inovações acabam correndo mais rápido do que nossa mente pode, às vezes, pensar. Então, eu acho que essa jornada do usuário ela é extremamente importante, porque justamente, né, na outra ponta você tem ali um indivíduo, né, você tem ali uma pessoa, um ser humano. Então, aquilo que você facilita a vida dela, e aí sim, eu ia evitar, uma das promessas era não entrar também no mérito AI, mas não tem como, né, quando a gente fala desse mundo, mas quando você traz para ele essa jornada, onde ele consegue delegar isso realmente a um agente, e aí por meio de outras tecnologias, por isso que eu gosto muito desse conceito de ecossistema, né, de você ter tudo ali conectado, um fazendo parte do outro, até porque são ferramentas que são acessórias, né, e complementares. Então, quando você tem um agente de AI, por exemplo, transacionando essas operações, onde essas operações, o próprio agente de AI faz essa escrituração, e a palavra é essa, tá, uma escrituração dentro de uma blockchain, você começa a trazer segurança para o sistema, porque ele consegue entender, ele fala assim, bom, ok, eu tenho ali um agente autônomo fazendo a operação, mas ao mesmo tempo eu tenho a rastreabilidade do que está sendo feito, quando está sendo feito e por quem está sendo feito. Afinal de contas, atrás de um agente, sempre vai ter ali um ente responsável, né? Seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, para poder chancelar aquela operação e falar, olha, esse agente tem autoridade para isso. É mais ou menos o que a gente viu no mercado global, né? Nos lançamentos das moedas eletrônicas, dos bancos centrais e tudo mais, onde o Banco Central falou, olha, eu aqui estou dando esta chancela, estou falando que essa moeda tem valor legal, né? Ela não é uma fiat, mas ela trabalha ali dentro de uma conceituação e com um selo de validade. Então, eu acho que isso é que é importante. A tecnologia ela tem que trazer essa simplicidade, trazer essa segurança e com isso as oportunidades que nascem para as empresas, cara, vai muito para aquele mote de toda startup, qual é a dor que você resolve, né? E é utilizada a tecnologia para resolver essa dor. Né? E você acredita que o Drex do governo do Bacen vai ajudar de alguma maneira essa jornada? Ele vai ter algum impacto ou é mais uma evolução paralela de outras coisas? Não, eu acho assim, já o Drex, a ideia como ele tinha para o que ele está hoje, ele já teve diversas mudanças, né? Então, pensando como startup, pivotou muito, né? Do que nasceu de ideia para o que é hoje, tiveram bastante mudanças. É inegável dizer que o Banco Central e a própria CVM, eles têm um papel extremamente importante quando a gente fala de inovação. E é curioso entender uma frase que faz muito sentido, né? O órgão regulador, né, o órgão ali, a agência, enfim, a entidade que faz parte para monitorar, regular e controlar o mercado, ela nunca vai inovar, né? Ela não vai falar assim, olha, mercado, eu tenho aqui esta nova tecnologia e tal. Não. O que ele faz, na verdade, é entender como é que está o mercado, quais são as tecnologias do mercado, o que os players do mercado estão fazendo, e com isso trazer as ferramentas dentro da possibilidade para regular, organizar e distribuir isso, né? E eu acho que o Banco Central, a CVM, vem fazendo um trabalho
muito bom, né? Eu acho que eles são referências, visto aí o Pix, né? O Pix hoje é uma referência mundial, então é inegável dizer que essa iniciativa do Banco Central quanto à tecnologia, ela é inegável. Dificilmente a gente vê isso até no mundo. E aí quando a gente fala do Drex, sim, a resposta é, eu acho que ele vem muito para somar com isso. Como ele vai ser no futuro, diante de todas essas pivotadas que tiveram, não sabemos, mas eu acho que, sem dúvida alguma, ele vem para agregar em fatores muito positivos entre transferências de bens, entre transferências de patrimônio, entre transferências de valores mobiliários e monetários. Então, eu acho que sim, desde que seja sempre em diálogo com o mercado, é sempre muito bem-vindo e positivo, né? Fazendo um exercício aí, Pedro, de futurismo, e a gente está falando aqui de basicamente acesso e democratização, que é o tema, né, quando a gente fala de DeFi, e eu queria fazer um exercício com vocês de uma projeção futura, e eu acredito que hoje a gente está tendo um crescente descontentamento da população com o capitalismo. E eu acredito que muito é porque a grande parte da população não consegue participar ativamente do capitalismo, não consegue fazer parte dos produtos e ser um player ativo. E o que a gente está falando é que a nossa tese é que isso vai popularizar e as pessoas vão conseguir serem participantes ativos do crescimento da economia, vão participar do upside que hoje, infelizmente, não é tão democratizado quanto a gente gostaria. O que você acha que vai acontecer, Pedro, e depois Lucas, com essa democratização? Vocês acham que isso vai acontecer de maneira como a gente idealiza? Vocês acham que vão ter bolsões? Vocês acham que alguns produtos vão chegar lá antes? O que vocês apostam? Porque eu acho que tudo tem a ver com a forma com que eu consigo utilizar esses produtos, né? A facilidade, a acessibilidade em relação a quanto eu entendo o que eu estou fazendo. Obviamente, existe o componente de educação financeira também, de eu entender o que significam esses ativos, mas vamos fazer um exercício de futurologia aqui, Pedro. Eu estava pensando um pouco sobre a situação que a gente tem hoje de integração de investimentos e sistemas financeiros no mundo inteiro. E a imagem que me parece imagina se todos nós vivêssemos em um país como uma Coreia do Norte ou uma China, que é basicamente totalmente fechado, com paredes, e que, para você acessar a internet, pegar e ter acesso aos softwares do mundo inteiro, teria que passar por algumas agências reguladoras que vão definir o que é certo e o que é errado e o que você pode acessar ou não. Basicamente é isso que a gente tem no sistema financeiro de cada país. Eles têm um regramento e eles definem o que pode ser acessado ou não. A gente só não sente tanto essa dor porque ainda existe muito viés de familiaridade, você investe nos ativos que você conhece, como você falou, né? Mas na prática, a gente tem feito algum progresso nisso nos últimos 10 anos, mas na prática a gente está na China, né, para acesso financeiro. Claro, tem corretoras que investem lá fora, tem ADRs, tem outras formas de colocar BDRs, mas é sempre passando por um caminho regulatório específico e que você precisa de licenças e etc. Imagina se fosse assim para o software, né? O software e as pessoas usando produtos digitais, elas não têm viés de familiaridade. Eu vou comprar esse software porque ele foi feito aqui em Piracicaba. Cara, o melhor vence, o melhor vence, o melhor vence. Então, se for fazer um teste de futurologia, acho que tem duas coisas que vão acontecer. Boa parte dos eventos que eu participei esse ano lá no Vale do Silício, especificamente de fintechs e grandes empresas de investimento, o tema do momento é stablecoins e como você consegue simplificar o acesso internacional usando tecnologia como uma base. Ou seja, nada de China, nada de Coreia do Norte, essas barreiras vão começar a cair, porque a tecnologia ela vai acessar, não vai ser só sobre, né, através de players certificados. E o segundo eu vejo que no mundo de investimentos, né, apesar de todos esses vieses e tal, existe um benefício muito maior em você escolher o ativo certo e você usar o melhor produto. Se em software o melhor produto vence e você nem está ganhando dinheiro com isso, você está gastando, imagina quando você conseguir acessar os melhores produtos financeiros. O melhor produto financeiro vence, o investimento vence. E então a minha visão é que, olhando para as próximas décadas, para a próxima década talvez,
A gente já viu esse jogo antes em software. Que é primeiro você faz uma rede que conecta o mundo inteiro e você tira essas barreiras, e em seguida, winner takes all. O melhor produto vence, o melhor, né, a melhor entrega de valor vence. E é isso que eu vejo acontecer. Como é que você enxerga, Lucas? Cara, muito parecido, e eu ainda vou um pouco além. Esse tema de stablecoin é um tema que tá, cara, pegando fogo. E aí eu faço a provocação, né? Quando o pessoal fala, poxa, tokenização, legal, né? Mas e aí, qual é o futuro disso daí? Nada melhor, em vez de trazer ideias, trazer, né, um pensamento prático. Imagina você como investidor, muito como o Pedro falou, você aqui no Brasil, você é investidor, aí você conhece uma startup em Singapura e você fala, porra, gostei, quero investir. Você consegue comprar o equity dessa startup por meio de tokens, você paga em stablecoins, e essa startup lá, ela consegue fazer uma captação de rodada muito maior depois, sei lá, na Alemanha, consegue também girar através de tokenização todo esse processo com smart contracts, garantindo lá o que antigamente utilizava em escrow account, onde, sabe, tinha um banco mandatário que ficava olhando o que faz, o que esquece. Hoje você mata isso daí com um contrato, um smart contract dentro da operação. Através disso, essa empresa amanhã é vendida para uma outra empresa, sei lá, na Polônia, e toda essa liquidação acontece dentro da blockchain e os investidores nos países recebem o seu exit em stablecoins nas suas devidas carteiras. Imagina que lindo isso, cara. Imagina como você, exatamente como ele disse, cara, o software foi isso, empresa vai ter que ser assim também, sabe? Investimento tem que ser assim também. As divisas, elas têm que estar lá disponíveis, que seja o melhor. Então, se aquela empresa de Singapura é o melhor, ser vendida, sei lá, para a Polônia é melhor, para o investidor do Brasil é melhor, cara, que seja e que tenha essas fronteiras. Claro que é importante ter os controles por trás disso, né? Mais do que ninguém, a gente gosta de ter ali a regra clara do jogo, né? Para que infelizmente, né, existem pessoas com má intenção em todo o mercado, visto aí o que está acontecendo recentemente com essa, né, inundada de problemas aí junto ao Pix. Então é importante você ter a regra clara para separar o joio do trigo, ou seja, separar aquelas empresas que são sérias das que querem, sabe, somente tomar proveito ali do mercado. Mas uma vez que isso está posto, o mercado não tem fronteira, né? Então você tem que acessar e tem que ter essa disponibilidade 24/7, comprando, vendendo empresas, sem a necessidade de contratar um banco para ele ter uma corretora, para ele entrar numa exchange lá, bolsa de valores, para a bolsa de valores e fala, cara, muito complexo. Vamos direto, o cara vai, contata, compra, transfere entre carteira, pau, foi. Entendeu? Esse eu acho que é o futuro aí desse mundo de inovação. Eu acho muito legal essa ideia. Ou seja, é realmente um marketplace global de produtos e empresas e etc. Agora, existe uma coisa que preocupa aí, especialmente o consumidor brasileiro, que é a segurança, né? Como se lida com a segurança, Lucas, nesse contexto de tokenização? Como garantir para o usuário final que ele está fazendo uma transação segura? Legal. Eu acho que, como tudo, parece música de uma nota só, mas, como tudo, o ponto-chave é a educação. Você vai entender o porquê educação. A educação muito do usuário, para ele saber entender o que ele está adquirindo, né? Isso é muito importante. A gente vê muitas vezes aqui investidores que adquirem um ativo e acabam entrando lá no saque reclamando porque ele não leu a lâmina, né? Porque estava claro, estava explícito os termos, a rodada. Então a educação é muito importante, porque a educação também que mitiga falhas de segurança. Porque quando a gente fala de segurança digital é uma coisa, e aí eu acho que a gente mitiga com outras ferramentas ali que vão mitigar. E quando a gente fala de emissor, é diligência, né? Ou seja, é o investidor saber qual é a entidade que ele está participando, qual é a empresa que ele está contratando, qual é a plataforma que ele está acessando, o quanto séria ela é, o quanto ela toma como válido as informações legais, né? Vivemos num mundo aí lex, né? Então temos as legislações, regras, ornamentos que temos que seguir, e se o cara quer ter uma segurança, ele tem que estar rodando de uma plataforma que seja lícita, que atenda às regras locais, que atenda às regras de cada país que opera e que saiba que qualquer coisa que ele pisar fora da curva ali, ele vai acabar tomando uma sanção. Então, o investidor entende e reconhece, e o que não acontece hoje, né? Hoje, infelizmente, temos inúmeras plataformas, principalmente do mercado cripto, atuando no Brasil,
sem sede no Brasil, sem regularidade tributária, sem regularidade legal. Isso prejudica muito, porque qualquer problema que acontecer, esse investidor dificilmente vai ter um acesso, né? Então, eu acho que é importante a gente seguir as regras e, se aquela regra ali ela é contra a inovação, cara, vamos lutar para mudar aquilo ali, mas não tentar uma anarquia, senão fica ruim para todo mundo. Por isso que eu falo que é extremamente importante a educação do investidor em saber identificar as plataformas que acessa e os ativos que ele busca acessar também. Perfeito. E Pedro, a gente fala muito do Brasil, né, enquanto competência, enquanto a gente tem um propósito aqui de levar o Brasil para um outro patamar. No setor financeiro, a gente conseguiu aí ter expoentes, né, na Bolsa Americana, como o Nubank, Stone e etc. Ou seja, na área financeira é pujante no Brasil. Mas a gente sempre fala que, por exemplo, com AI, dificilmente a gente vai conseguir colocar um player brasileiro criando, por exemplo, infraestrutura ou alguma coisa mais de base. A gente não vai colocar um LLM provavelmente concorrendo com o OpenAI, assim, mas a gente vai criar muitas aplicações na camada acima. Isso é verdade também para o DeFi, ou o DeFi ele está mais ligado com a pujança que a gente tem no mercado financeiro? Enfim, como é que a gente encara isso como país? É 100% camada de aplicação, né? Do mesmo jeito que a gente não vai criar um LLM, e do mesmo jeito que 20 anos atrás a gente não estava criando e competindo pelos sistemas operacionais, por exemplo, a gente não estava montando máquina e criando chip, a gente continua na camada de aplicação, mas ainda tem muito espaço, porque essa frente especificamente, né, de DeFi e de blockchain, ela foi feita como camada de base. Então ela foi feita já com essa flexibilidade para você montar a aplicação em cima. Então ele é mais parecido com o sistema operacional do que com o LLM, que é o sistema operacional, ele já foi criado para ser a base que você vai construir isso em cima. E aí quando você, né, tinha lá o macOS e o Windows, o único que conseguiu entrar nisso depois daquela barreira de entrada grande foi o Google, que despejou bilhões para criar o Android, né? E hoje tem os Chromebooks. Então é a mesma coisa, a gente não vai brigar, e eu já vi founder chegando para a gente e falei, eu criei uma blockchain. Amigo, mas... Então acaba que, ok, mas você vai usar isso para quê? Porque a camada de base, de novo, se o primeiro sistema operacional, se ele lançasse sem nenhum programa, o que você ia fazer com ele? Então é isso, a gente tem muito espaço para a camada de aplicação, pensando na entrega de valor desse bicho diferente que é o Brasil, né? Tanto regulatório, tanto de comportamento, tanto de economia. A gente tem poucos espelhos, né, no mundo inteiro, a gente tem poucos pares. Qual que é um país que é a cara do Brasil? Você olha para a Europa, você tem vários pares, e você começa a entender e você tem coisas mais replicáveis. Agora, aqui no Brasil, a gente precisa de soluções que sejam específicas, que sejam tailor-made para nosso público, né? E eu acho que foram assim que essas grandes empresas foram lá para a Nasdaq, e eles estavam lá. O Nubank não começou só porque, né, ele foi um par do Revolut, que é um dos neobancos lá da Europa. Não, a entrega de valor dele para o público brasileiro é completamente diferente. E agora que você vê esses neobancos chegando no Brasil, eles têm entregas de valor muito diferentes, apesar de começarem do mesmo ponto de partida, da mesma fundação, né? Então aqui a gente olha muito para estágio de aplicação, e principalmente para a gente, né, que investe em early stage, né, com cheques menores de 2 milhões, 3 milhões, você precisa de muito mais que isso para atacar o problema e criar a sua própria blockchain. Você precisa de muito mais que isso para atacar o problema fundacional e criar a sua própria LLM. Então, tem um pouco também do que a gente seleciona e do que a gente acha que dá certo por aqui. Ô, Lucas, pega essa e se você puder emendar com que conselho você dá para os empreendedores que estão nos ouvindo, e depois vou pedir para o Pedro também, quem está nos ouvindo pegou um monte de coisa que a gente falou aqui. Que conselhos a gente pode dar para esse pessoal que está lá construindo? A galera que ouve aqui é tudo pedreiro, Lucas. Tudo constrói, tudo ali, levantando o muro. O que você diria? Cara, assim, é exatamente isso que o Pedro falou. A gente tem muito espaço, muito espaço para crescer aqui. Eu acho que concordo também, focar em querer construir algo que já está construído aí, cara,
você vai ter que ter um caminhão de dinheiro. Eu acho que não é o caminho, eu acho que o caminho é pegar essa camada de aplicação e, cara, e crescer. E aí entra a questão, né, o que eu falaria para esses investidores? Eu falaria, cara, olha com muita atenção a parte de RWA, olha com muita atenção a parte de tokenização, porque o futuro vai ser tokenizado. A gente acredita muito que o futuro do investimento, ele é 100% tokenizado, né? Então, fundos, empresas, startups, tudo vai seguir esse modelo, porque ele simplifica a vida, ele traz segurança para o ecossistema, ele reduz ali a necessidade de 5, 6, 7 outros intermediários que vão, né, ter um take rate ali dentro da operação. Então, é importante eles entenderem que a tokenização ela vem para simplificar tanto na parte de equity, efetivamente, na listagem, na tokenização, captação de investimento, como gestão de cap table. Na parte de dívida também, questão de fomento, é possível você tokenizar lá uma dívida, oferecer aquilo para o mercado, e disso ali vão começar a desdobrar outros tipos de funcionalidades. Agora estamos falando aí muito, né, do stablecoin, então a utilização de stablecoin para pagamento cross-borders é algo que a gente vem olhando, já atuando com bastante empenho nisso, permitindo com que as startups possam fazer essas transações cross-border muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais simples, e já nesse ecossistema tokenizado, já nesse ecossistema de entendimento de carteiras, né? Então, entendendo que o futuro vai ser isso, é importante, eu acho que entender como que isso se encaixa, né, com o objetivo da empresa e ajude com que ela, né, utilize essa tecnologia como combustível, né, para o foguete realmente decolar. Eu acho que essa é a ideia. Ótimos pontos. E você, Pedro? Acho que de dica para o empreendedor, para quem está começando, acho que mais do que nunca o que você pode colocar no mundo essa semana. Não dá mais para ficar pensando e desenhando e esperando e, sabe, imaginando o que vai ser o teu produto para lançar daqui a 1 ano, ou 6 meses, ou 2 meses, né? A gente está falando de AI. AI está aí para poder acelerar a entrada no mercado e não precisa ser perfeito. Na realidade, não precisa nem ser bom, né? As primeiras versões de negócios gigantes nem bons eram, mas eles resolviam o problema. E isso é o que importa, né? Então eu conversei com alguns empreendedores nessas últimas semanas, com planos incríveis e tal, e é isso que eu vou fazer. Eu falei, mas por que você não está fazendo aí? Por que não já? Por que não agora? Me dá algo que eu consiga usar. Me dá algo que consiga gerar valor para o teu cliente. Então, a tua tolerância para colocar algo em movimento, para colocar algo no mundo, deveria ser a menor em todos os tempos. Não dá para se esconder atrás de vou contratar um dev, não dá para se esconder atrás de vou montar um business plan. Isso acabou, né? Então o mundo está andando bem mais rápido. É bom ficar atento a isso. Posso até complementar com uma frase que eu gosto muito do livro do Mohamed Yunus, né, que foi prêmio Nobel de Economia e tudo mais, idealizou o sistema de microcrédito. Num dos livros dele, o Banqueiro dos Pobres, quando ele construiu o Grameen Bank, ele tem uma frase que eu acho espetacular, que eu acho que todo empreendedor tem que ouvir e tatuar aquilo ali, que é: sem saber que era impossível, foi lá e fez. Parece que é clichê, mas, cara, para o mundo de startups é isso, cara. Você não tem que ficar exatamente, vou pensar, será que amanhã... Não, mas aí eu preciso de um dev, agora eu preciso de um CFO, de um CEO, de um CTO, de um CCC. Bichão, vai e faz de qualquer jeito. Bota no mercado, faz prova de conceito, funcionou, evolui. Criou MVP, legal. Cara, você está criando. É isso, sem saber que foi impossível, foi lá e fez. É isso aí, vamos terminar nesse tom inspirador aqui, e eu queria agradecer muito a participação do Lucas Curi. Lucas, obrigado aí por ter compartilhado tanta coisa bacana. Se você puder dizer para os nossos ouvintes como que eles te encontram aí para colaborar lá na frente, seria muito legal, mas já te agradeço aí por toda a abertura que você deu. Poxa, legal. Eu que agradeço. Acho que é sempre importante trazer um pouquinho da vivência que a gente tem, um pouquinho das ideias, né? Eu acho que prosa nunca é demais, como dizem os mineiros. E quem quiser acompanhar um pouco dessa jornada aí nas mídias sociais, eu estou no LinkedIn principalmente, então, como Lucas Curi já vai aparecer, Lucas Curi, Mercado Bitcoin, já vai aparecer lá o link e vamos conversar, vamos trocar ideia. Show de bola. E Pedro Carneiro, obrigado aí novamente pela sua participação e também para quem está ouvindo, tem uma startup, é pedreiro, é uma pedreira, está colocando negócio no ar esta semana.
como que a pessoa se inscreve aqui para a gente avaliar a startup dela ou dele. Legal. Se você construiu algo incrível essa semana e quer me mostrar, entra lá no site da aceventures.com.br, lá você vai conseguir fazer a sua aplicação, a sua inscrição. Também estou no LinkedIn, Pedro Carneiro, Ace Ventures, só me encontrar lá. Show de bola! Hoje a gente entendeu que o futuro dos investimentos não é mais sobre acesso restrito, mais sobre liquidez, democratização e tecnologia como ativo central. Vimos que a tokenização, a inteligência artificial e a fusão entre TradFi e DeFi estão redesenhando as regras do jogo. Aprendemos com cases brasileiros e globais que mostram como essa transformação já está acontecendo e quais caminhos empreendedores e investidores podem seguir para não ficarem para trás. E para você que está ouvindo agora, a provocação é: como você vai se preparar hoje para investir e empreender em um mercado que será 100% tech first amanhã? Se você curtiu esse episódio, compartilhe com outros empreendedores e venha para a nossa comunidade no WhatsApp. O link está na descrição. Lá você encontra gente como você, founders, investidores e líderes de inovação, trocando ideias todos os dias e, obviamente, estou lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Growthaholics.